Boa noite, meus queridos. Boa noite, minhas queridas. Para quem não me conhece, meu nome é Cleia Olaimila. Eu sou professora, biomédica e terapeuta há mais de 12 anos. Mais de 12 anos. Estamos aqui hoje nesse canal para abordar um tema tão feliz, um tema tão necessário, um tema tão presente e inevitável na nossa vida. O tema da nossa live é doenças psicossomáticas versus traço de caráter. Mas o que é uma doença psicossomática? Primeiro vamos entender um pouquinho o que é o conceito de doença. Doença é uma alteração a nível físico, especialmente fisiológico, no nosso organismo. Algo não está funcionando bem. Algo não está com fluidez. Psicossoma. Psico, mente. Soma, corpo. Aquilo que somatiza em um corpo. Aquilo que acontece na mente e se somatiza no corpo, se manifesta no corpo. Então aí temos o que? Doenças psicossomáticas. Psico também tem o significado de alma. Então, doenças psicossomáticas no mundo da terapia também é conhecido como doenças da alma. Lembre-se, nós não temos um corpo. Nós somos um corpo. O corpo de uma pessoa apresenta sintomas quando excede os próprios limites, ou quando esses limites são violados por outras pessoas. Frustrações, trauma e situações de estresse nos desconecta do corpo. Para quê? É uma tentativa da alma, ou seja, do nosso psiquismo, para quê? Para evitar a dor, que é geralmente física, principalmente física. Então, com uma estratégia sensata de sobrevivência em casos agudos, isso funciona. Essa estratégia da própria mente para nos poupar da dor. Mas não funciona permanente. Porque está associado a altos níveis de tensões. É isso que acontece. Então, a nossa live hoje tem uma importância muito grande. Doenças psicossomáticas. Quando nós atendemos clientes no nosso consultório, é uma raridade um daqueles clientes não apresentar uma doença que não seja classificada como psicossomática. E por quê? Então, por que acontece? Por que esses sintomas se transformam em uma doença? Muitas vezes até crônica.
Então, quando o estresse ou traumas não podem ser mais compensados pelo sistema de recompensa que temos a nível mental, o corpo entra em colapso. E geralmente isso vai acontecer na fase adulta. Porque durante primeiro a fase da infância, depois a fase da adolescência e depois a fase da adulta, chega o momento da fase adulta que o corpo diz assim: eu não aguento mais, eu vou me estraçalhar. Para quê? Para a pessoa se olhar. Para se olhar a nível mental. Seja bem-vinda, Ingrid, gratidão por você estar aqui. Se você conhece alguém que tem alguma doença psicossomática, envie, faça esse convite, que isso é uma realidade na sociedade, não ter alguém que não psicossomatize algo no corpo, porque nós somos o quê? Alma, corpo e mente. Então, nós somos uma unidade constituída pelo corpo psíquico, pelo corpo emocional, pelo corpo físico e pelo corpo espiritual. Então, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Então, ao reprimir uma raiva, uma frustração ou uma decepção, que a gente se decepciona diariamente nós nos decepcionamos. Todos nós, porque nós criamos expectativa, todos nós, faz parte do nosso processo fisiológico, mental. Claro que criamos expectativa. E tudo que planejamos, a gente espera algo. Quando a gente faz um projeto de pesquisa ou de um trabalho de conclusão de curso, o que é que se espera com aquele trabalho? É chamar a atenção de algo, não é isso? Chamar a atenção das autoridades, é chamar a atenção e contribuir para a sociedade com aquele projeto. Seja bem-vinda, Graça. Então, é isso que acontece com as doenças psicossomáticas. Como no início eu falei, o que significa? Doença é uma alteração no funcionamento, na fisiologia do corpo, no órgão. Né? Psico representa a mente, soma representa o nosso corpo. E aquilo que acontece na mente, vai acontecer o quê? Vai somatizar, vai revelar, vai manifestar no corpo. E geralmente, quando esses traumas, os estresses da vida, ele não é mais compensado, ou seja, muito sofrimento ou um padrão de comportamento ali repetido, uma dor, uma ferida, sempre se repetindo, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que o corpo vai entrar em colapso. Geralmente nessa fase aí, na fase adulta ou na fase assim de a partir dos 21 anos, principalmente, o corpo entra. Porque o corpo entra em colapso porque é um alerta da mente, é um alerta da alma para dizer cuide porque eu não consigo dar vida a uma estrutura acabada. Gratidão, Graça. Boa noite. Gratidão. Então, as doenças psicossomáticas, elas são conhecidas também como doença da alma, porque psico vem de psique, que significa alma ou espírito. E é isso que acontece. Cleinha, e eu não entendo por quê, né? Pode perguntar. Elas estão relacionadas ao mundo da terapia, claro. Porque as doenças psicossomáticas, elas estão relacionadas, sim, ao controle das emoções, aos sentimentos
e ao modo de pensar. Não é? Então, as emoções incontroladas e os pensamentos negativos desencadeiam o quê? Um desequilíbrio mental, que consequentemente sobrecarregam o quê? As funções orgânicas, ou seja, do organismo, do corpo, atrapalhando todo o funcionamento. Veja a importância aí de se entender o que é uma doença psicossomática. Para nós que somos terapeutas, para nós que procuramos uma terapia, porque todos nós procuramos terapia. Né? Eu tenho minha terapeuta também, claro. Quanto mais um terapeuta que trabalha com muitas pessoas, ele precisa mais ainda. Porque o terapeuta, ele ouve o quê? Histórias tristes. Terapeuta não ouve história alegre e bonitinha, não. Terapeuta ouve tristeza, decepções, história de tristeza, decepções, história de violência. E é por isso que nós, terapeutas, precisamos de terapia. Para quê? Para ajudar nesse processo a diferenciar o que é nosso e o que não é nosso. Porque muitas vezes, o que acontece? A gente atrai para a gente aquilo que precisa ser trabalhado. Então, meus clientes geralmente vai apresentar alguma dorzinha, algum aspecto mental igual ao meu. E por que isso? É porque terapia é sim, e a gente atrai. Não pense você que seu cliente vai ter algo diferente do que você viveu. Não. A não ser que você seja um terapeuta que não observe. Que queira colocar aqui uma cortininha na visão. Mas geralmente nossos clientes vêm sempre com uma queixa que você tem ou teve. Para quê? Porque a relação terapia e terapeuta é um ato mútuo de cura. A cura através do outro. Por isso o diálogo é importante. Por isso que é importante também o terapeuta ter coragem. Que tem terapeuta que quer mostrar só beleza, mostrar que é poderosa. Não. Nós somos humanos. E mostrar, olha, eu já vivi essa situação. Não foi fácil. Por esse caminho é isso. É a partir de nossa própria experiência de vida. É a partir das nossas superações, de nossos traumas, é que a gente pode guiar, ajudar, conduzir alguém. É isso, terapeuta. E não tenha medo de ser terapeuta. Tem pessoas que fazem o curso de formação e tem medo de executar. Não tenha medo. Porque todo aquele cliente seu vai vir com uma queixa semelhante à sua. Ou que você já superou, ou que você está querendo superar, e aí o universo diz assim, olha, tome aqui. Você ajudando essa pessoa, vocês duas vão, né? E a Márcia terapeuta, ela está falando, é desse jeito. E eu convido aí, tem pessoas aqui que estão aqui nessa live, que tem um dom de ser terapeuta e não quer manifestar. Né? Não quer fazer, seguir esse dom, porque tem. E a gente, eu sou autoridade, para você chegar a dizer autoridade, você tem que ter vivenciado. Se você vai estudar o desenvolvimento dos estudos, das terapias, acompanhar o processo, a história, nós vamos deparar através, na era moderna, contemporânea, com o empirismo.
com aquilo que deve ser experimentado. Aí entra a experiência, a experimentação no conhecimento e se torna em ciência. E essa experimentação é isso. Como é que eu conheço? Vivenciando. Por que eu sei falar dessa dor, desse trauma? Porque eu vivi e superei ele. Estou aqui. Igual Luiz Gonzaga. Ou eu aqui de novo fanfando, ou eu aqui de novo para fanfar. É isso. Então, as doenças psicossomáticas são isso. Doenças que ocorrem aqui a nível mental, a nível da alma, a nível emocional e manifesta aqui na estrutura. E o que acontece? Manifesta dando um choque, bloqueando a fluidez energética, ou seja, bloqueando a vitalidade do corpo. E é por isso que apresenta as doenças. E quando há um bloqueio vital, um bloqueio de energia, que não está circulando energia direito em determinado órgão, está faltando ali o oxigênio, o que vai acontecer? A gente vive com o quê? Com oxigênio. Quando uma região do nosso corpo não recebe a energia, o fluxo de energia necessário, o que acontece? Ele entra em colapso. Colapso quer dizer um processo de quase morte. Né? É isso que acontece com as doenças psicossomáticas. Clarinha, você me explicou o que é doença, que é uma alteração fisiológica do corpo, né? Na função, como o corpo não funciona tão bem. Você me falou que é psicossomática e traço de caractere. Traço de caractere ou traço de personalidade, de acordo com a teoria da bioenergética, significa o quê? O seu mecanismo de defesa. A partir das nossas experiências, desde o dia que nós nascemos, por uma questão de sobrevivência, nós desenvolvemos mecanismo de defesa. Quem participou da jornada, inclusive o link está aí na bio, só deixar seu e-mail, que você vai ter acesso a essas 5 aulas, gente, gratuita. Eu falei que durante os 3 primeiros anos de uma pessoa, de uma criança, é ativado o ego, ou seja, a alma ganha o corpo, né? A alma ganha corpo, a alma incorpora, ou seja, o ego. E nesses 3 primeiros anos, 5 faces do ego são ativadas. Uma delas é a face, é o ego, o eu defensivo. Pois é, aí onde entra o quê? O surgimento do quê? Do nosso mecanismo de defesa. Diante das coisas, diante das situações, diante de cada experiência apresentada para a gente viver. Aí começamos a reagir às coisas. Então, o mecanismo de defesa significa como você reage. Você reage de uma só forma? E aí, a teoria da bioenergética estudou e avaliou que todo ser vivo, ser humano, apresenta 5 padrões que é comum. Existem 5 padrões, ou seja, 5 estruturas de caráter, são padrões de comportamento, que é comum a todo ser humano. O que vai diferenciar eu da Márcia, ou eu da Maria Sônia, ou eu do Logan Tarot egípcio? Que bom que você está aqui, né? O que vai diferenciar nós é a quantidade desse padrão. O quanto esse traço de caráter eu utilizo na minha forma de reagir. Mas existem 5.
5 padrões que é comum a todo ser humano. É um mecanismo de defesa. Então, a estrutura de caráter, que, de acordo com Freud, é a mesma coisa de mecanismo de defesa, é também a causa ou a origem das doenças psicossomáticas. A forma como reagimos. E nós reagimos de uma forma, geralmente, por que ocorre o padrão de comportamento? É porque diante de um choque, diante de um trauma, diante de uma situação de muito estresse, o fluxo energético do nosso corpo não fica normal. Ele se paralisa, deixando partes do nosso corpo entre aspas, em colapso, sem energia, sem fluidez. E aí a gente só consegue agir de uma única ou das mesmas maneiras em todas as situações. E isso, o que acontece? A alma é inteligente, a alma é sábia, a alma é consciência. Ela diz, não, assim não dá. Assim não cabe. Eu estou aqui para aprender. E eu quero aprender. Só que minha máquina, ao corpo que eu dou vida, o corpo que eu incorporei, não está. Ele está paralisado. Ele está faltando. A gente não coloca óleo nas máquinas, né? Para funcionar melhor. A gente não engraxa certas peças para que aquele rolamento gire. Pois é, a alma reclama. Não estou alcançando tal. É por isso que ela está agindo. Aí começa o sofrimento, que é a nível mental. Então a Márcia falou aqui, os clientes amam, percebem que você superou e hoje você está ajudando eles ou elas, né? É bem interessante tudo isso que você está falando. Falo porque estou vivendo isso. É isso. É a vida, né? É a vida. Então, o estresse gerado por uma frustração, por um trauma ou por outra qualquer situação vivida, por emoções negativas, afetam a capacidade de coordenação cerebral. Aí o que acontece? O nosso corpo, como eu falei no início dessa live, para evitar dor, o nosso corpo, a nossa mente cria mecanismos de fuga, né? De compensação, de recompensa. Quando isso não consegue permanente por muito tempo, o corpo entra em colapso, aí vem o sofrimento da alma, que é o que as doenças psicossomáticas trazem também. Legal, né? Então, o que acontece? Então, o estresse que ocorre dessas emoções negativas afeta essa capacidade cerebral, impedindo o quê? A liberação de substâncias importantes para o necessário, para o ajuste da fisiologia, do funcionamento do corpo. Por isso que o médico entra aí com importância muito grande, complementando o trabalho. Ou nós entramos também na vida do médico, complementando o trabalho um do outro, né? Da cura das doenças. Tanto a nível emocional, como a nível cerebral. Então, o médico, ele sabe, nossa, ela vive uma situação X. Essa situação de estresse foi muito grande. O corpo dela liberou o quê? Começou a produzir muito cortisol. Se produziu cortisol, algum neurotransmissor afetou a produção de neurotransmissores. Aí o médico vai e medica. Só que nós terapeutas não podemos medicar. Por isso a importância da gente trabalhar juntinho aqui com o médico. E o
cliente deve abrir essa mente, abrir essa percepção, abrir a escuta, se abrir para o processo. O que eu conheço de gente dizer assim, eu não gosto de remédio, eu respeito. Mas ser radical, olha, não vai, esse não é o caminho não, tá? Não é o caminho. E a somatização desses fatores, né, tanto de ordem emocional e física, resulta no quê? Num ciclo vicioso que se manifesta por meio de dores e de múltiplas doenças físicas. Então, a origem das enfermidades psicossomáticas tem como base causas emocionais e os distúrbios psicológicos a eles associados. Cleinha, isso é? É. Você me falou que o tema da live é doenças psicossomáticas versus traços de caracteres. Como a gente sabe que existem 5 tipos de traços de caráter, 5 tipos de mecanismo de defesa comum a todos os seres humanos, eu vou só lembrar aqui. O primeiro traço, eu gosto de começar assim, ó, é o traço da esquizoidia, que vai afetar muito a mente. Então, doenças mentais, doença de pele e de visão, geralmente está associado a esse traço de caráter. Ó, psicossomática, porque somatiza no corpo, ok? O outro traço de caráter é da oralidade. Então, todo tipo de compulsão e de transtorno relacionado à alimentação ou à ingestão em excesso ou à não ingestão está relacionado a esse traço. Né? Obrigada, Marcinha. Né? O outro traço é o de psicopatia. Toda doença relacionada a problema circulatório, pulmonar, cardíaco, está relacionado a esse traço, ao traço da psicopatia. São doenças psicossomáticas, né? E tem o traço do masoquismo. Toda doença que envolve nosso aparelho digestivo, principalmente, está associado a esse traço de caráter. E o traço da rigidez é tudo que ocorre a nível generalizado. Doenças ósseas que acometem o esqueleto, doenças musculares que acometem os músculos e também muitas vezes doença de pele está relacionado também aqui, ó, com o traço da rigidez. E aí, gostaram? Estão gostando? Com a massinha, né? Cleinha, amo ver você explicar com tanto amor e delicadeza. E quando se fala da teoria da bioenergética, eu amo, porque é algo que eu domino, é algo que eu estudo diariamente, é algo que eu ensino. Inclusive, eu estou com um curso de formação em bioenergética e leitura corporal na abordagem terapêutica, né? Está com inscrição aberta. Estou com a jornada aí, gente. Abram esse link. Deixa o e-mail de vocês para vocês acessarem essas 6 aulas que foi a jornada. Quem me acompanhou está maravilhoso. Não perca essas informações. Está maravilhoso. Essa jornada equivale a um curso introdutório de 20 horas. Para formação de qualquer formação terapêutica, de qualquer modalidade. Porque essas informações que eu deixei aí, que é como o ego ativa. Ego, quando eu falo do eu consciência, que ocorre depois do nascimento. Então, eu venho explicando isso
a ativação do ego no corpo e por que na leitura corporal utiliza determinadas partes na leitura. Determinados segmentos. O que? Por quê? Muita gente que eu conheço sabe fazer uma leitura, usar a técnica, mas não sabe por quê. Qual é os membros, os segmentos que está associado a cada face do ego, ou seja, face do eu ativado. É raro. A não ser aqueles terapeutas que fizeram essa jornada aí, tá? Então, o que acontece? Existem fatores que exercem, que influenciam consideravelmente o quê? A origem das doenças psicossomáticas. Que são elas? Herança familiar. Por exemplo, é muito difícil filhos de pais que teve transtornos psicológicos, seja por depressão, seja por bipolaridade, seja por alcoolismo, é impossível esses filhos serem sadios 100%. Então, se você já tem esse histórico, mais uma razão para você buscar a terapia. Né? Né? A Márcia falou, está mesmo, assisti tudo, amei. E a Márcia das que assiste, anota, escreve, né, Márcia? Isso é muito bom. Então, herança familiar. É impossível, e eu repito, é impossível você ser filhos de pais que apresentaram transtornos psicológicos, seja álcool, seja depressão, seja o que for. Os filhos serem sadios, especialmente na fase adulta. Sejam equilibrados. Pode ir ver. Tô te falando aqui, ó. Porque manhã teve depressão a vida toda. E dificilmente, quando os avós apresentam, né? Dificilmente, quando os avós apresentam qualquer problema depressivo, de bipolaridade, é uma raridade os netos não apresentar. É interessante. Essa semana eu li algo de um filósofo que ele fala assim: se você quer consertar um homem, comece pelo avô. Numa live que eu falei sobre os avós aqui, que eu falei explorando o conhecimento genético, eu falei isso em outras palavras. Você, eu, ele, ela, nós somos 25% da avó materna, 25% do avô materno, 25% da avó paterna e 25% do avô paterno. A nível de DNA. E não existe transplante de DNA. Existe transplante aí de tudo, mas DNA não. Porque se um dia isso acontecer, transplante de DNA, você deixa de ser. Que é pior do que existir, hein? Você deixa de ser. Quem foi, quem é e que será jamais. Né? Então, o que acontece? Essas influências, herança familiar, está relacionado com doenças psicossomáticas, tendência à negatividade, aos distúrbios de personalidade, questões genéticas e fisiológicas, com maior sensibilidade à dor. E a Péricles, sim, pode ser transgeracional, sim, é bem isso, meu amigo. Péricles é outro terapeuta fantástico, né? Que atua lá em Salvador lindamente. E o que acontece? Influências ambientais na relação
a visão da vida, na forma positiva ou negativa. E influência ambiental é muito batido o martelo na questão da epigenética, né? Aquilo que vem de fora e altera a genética, que ocorre as mutações. Mas observa aqui, vamos entrar com um pouco de poesia aqui. O Raul cantava assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Porque nós somos uma metamorfose. Nós somos mutações, gente. Se você fazer um exame DNA, você vai ver que o nosso ancestral humano era L1 lá, um haplogrupo. Hoje nós estamos no L4, porque as mutações, elas são constantes e inevitáveis. Por quê? Porque nós somos seres que nos adaptam a lugares, a coisas, a situações. Tem gente que mora perto do vulcão, tem gente que mora aqui em regiões extremamente geladas, frias. Tem gente que se adaptou a viver no deserto, tem gente que se adapta a viver na floresta amazônica e na Atlântica e todas as florestas, não é isso? Nós somos seres, é inevitável. Então, nós somos mutantes. É gostoso, né, saber disso? Pois é. E é nessas mutações que algumas, por uma questão de sobrevivência, um esforço muito grande de um parente seu lá atrás, é que hoje você manifesta certas doenças. Olha, estudando a doença de Crohn, eu achei bem interessante isso. Uma informação. Tem estudos que revelam que pessoas que têm a doença de Crohn, que é aquela irritação no intestino, que forma feridas enormes no aparelho digestivo todinho, desde a boca até o ânus, pois é. Esse gene era uma doença genética. Esse gene é de um ancestral que sobreviveu à peste bubônica. Gente, veja isso, que fantástico. A nível de informação, é fantástico. É para a gente ver o nível de transgeracionalidade, como o Péricles propôs aqui, é influente. Porque quem pegou a peste bubônica, a nível histórico, morreu. Mas alguém sobreviveu. E hoje está aqui. As pessoas que têm síndrome de Crohn têm esse ancestral, né? Porque já é bem antigo. Então, o modo de enfrentar os problemas também influencia, né? O modo de enfrentamento dos problemas interfere na percepção e na doença, no limiar, né, dos sintomas físicos. Dificuldade em controlar as emoções, as próprias emoções, e dificuldade de processar. Gente, eu digo para vocês, tem algo que é diário e é constante nas nossas vidas, que é inevitável, é o quê? É a decepção, porque nós ainda não chegamos num grau de evolução que vivemos sem criar expectativa, sem esperar do outro o mínimo de dignidade. Mas esquecemos que nem todo mundo é digno, não é? Nem todo mundo age com dignidade, né? Isolamento social, angústia e tristeza pode provocar, sim, doença psicossomática. E tantas outras. Sabendo que as doenças, elas são entendidas como o quê? Manifestações do inconsciente. As doenças psicossomáticas são manifestações do inconsciente que tentam sinalizar questões mal resolvidas.
que sobrecarregam o interior, né? O nosso eu, nossa intimidade, nosso âmago. E quase sempre o problema está associado ao quê? À deficiência ou ao excesso de emoções mal canalizadas para soluções de conflitos. Então, o que? A nossa postura, nossas atitudes, a nossa maneira de enfrentar as adversidades vão ditar as nossas reações individuais. E esses fatores podem o quê? Frear ou extravasar as emoções e os sentimentos negativos mediante determinadas situações. E o que vem, veja, o que pode afetar, né? O que pode desencadear uma doença psicossomática. Ela está ali, dormentinha. Porque doença psicossomática é algo que acontece aqui, ó, na mente, no inconsciente, e revela, somatiza, né? Revelar, manifestar, significa somatizar no corpo, porque soma significa corpo. Então, corpo é o quê? A somatização é uma agregação de quê? De partículas celulares, né? De células, ou seja, constituída por memórias. Então, o que pode ser um gatilho para uma doença psicossomática? Traumas de infância, que é o que a gente mais trabalha. Saudade de você. Aline, você assistiu a jornada? Eu convido você para assistir a jornada. São 6 aulas, o link está aí na bio do meu Instagram. Gente, para quem é terapeuta, para quem é mãe, para quem todo mundo deveria assistir essa jornada. Deveria. Porque é um conteúdo de um livro, ou de 2 livros, ou de uma teoria mastigadinho ali, ó, de forma bem clara para você entender. Então, traumas da infância, depressão crônica. E essa depressão crônica não só a nível seu, mas ó, uma depressão crônica lá de papai e de mamãe, de vovó. Viu? Vai impactar o ser humano. Quem chegou agora na live, eu já falei a relação das doenças e da estrutura de caráter. E falei quais doenças psicossomáticas, principalmente, estão associadas a cada traço. Então, vocês podem depois voltar e assistir, porque é de muito bom conhecimento para a nossa prática terapêutica. Porque nossa live já está bem adiantada, né? Então, o que acontece? Mudança de padrões de relacionamento. Essa semana, conversando com minha amiga, ela disse assim, que explicando para o filho dela, ela disse assim, meu filho, o primeiro ano do casamento com seu pai foi muito bom, foi maravilhoso. Só que depois de um ano, ele trocou água por cachaça. Foi o que transformou a nossa vida, impactou dessa forma. Pois é, aqui eu falei claramente uma mudança de padrão de relacionamentos que impacta profundamente o que? A vida de todos os envolvidos. De repente está ali a família bem e o chefe da família troca água por cachaça, ou troca água por outras coisas, que hoje cachaça parece que ficou bom, né? Meu marido, depois de quase morrer e eu cuidar, pediu o divórcio, né? Então, essa mudança de padrão de relacionamento, Aline, impacta a vida sua. De repente, você cuidou, né? Depois de quase morrer,
e eu cuidar, pedir o divórcio. Pedir o divórcio. Então, o que acontece? Você está ali cuidando daquela pessoa, cuidando, de repente ele vem com uma bomba dessa. Então, essa mudança de padrão pode desencadear doenças psicossomáticas. E é por isso que na vida contemporânea, essas cresce tanto, por causa dessa mudança de estilo de vida. E eu estou falando que mudança do padrão de relacionamento ou de estilo de vida vai desencadear, eu estou falando a todos os níveis. Trocar água por cachaça, não trocou, mas veio com práticas que não tinha antes, de consumo de outros tipos de droga, altera o comportamento. Gente, e droga, seja qualquer nível, seja natural ou não, ela vai impactar no teu organismo, querendo ou não. E se você não se alimenta bem, que é a maioria de nós, porque todo mundo trabalha longe, distante das casas, não faz a própria comidinha, nem todo mundo tem condições de fazer uma suplementação, principalmente de complexo B. O que vai acontecer? Essas pessoas vão colocar uma carga muito grande em seu sistema nervoso e digo isso, que o corpo, ele tem chance de regenerar todo o sistema. Agora, o sistema nervoso, a regeneração do sistema nervoso, o processo é muito difícil. Não vou dizer impossível não, mas é muito difícil. Então, cuidem porque eu entro aqui nesse canal. Esse canal, ele não tem muitos seguidores. O tanto que deveria ter, devido à qualidade do conhecimento que eu partilho aqui. E nem toda informação que eu deixo aqui agrada as pessoas, porque as pessoas não querem ouvir. E eu vou bater nessa tecla aqui, ó. Doenças psicossomáticas associadas à sua estrutura de caráter. Estou falando estrutura de caráter de acordo com a bioenergética. Mudança de padrões. Cuidem. Seja ayahuasca, seja cannabis, para não falar a palavra maconha, para minha live não cair, né? Cannabis. Seja a coca e termina a cola, troca a cola por urina. Seja o que for. Isso, o efeito dela é imediato no seu sistema nervoso. Cuidem. A maioria das pessoas estão usando isso sem cuidado. Geralmente o efeito é 3 horas, geralmente é 5 horas. Tuas células nervosas ficam expostas sem nutrição, sem água, sem glicose, sem complexo B, sem oxigênio. Porque complexo B ajuda na produção de célula vermelha. Na célula vermelha tem hemoglobina, que é o que transporta o oxigênio. E você sobrecarrega seu sistema nervoso. E tô falando isso por experiência. Tá? Tô falando como? São temas que deveria ser debatido, discutido, não numa live só, mas por uma conferência de pessoas que estão aí trabalhando com saúde, terapeutas de todas as modalidades, médicos, né? Professores e quem for. Né? Então vamos lá para as questões profissionais. A questão profissional, o estresse na vida profissional, colegas, chefes ou até nós mesmos, difíceis de convívio, pode desencadear seu gatilho, pode não, a maioria de doenças psicossomáticas, né? Uma delas é a síndrome de Burnout, o excesso de trabalho, o cotidiano, a forma que é, né?
Então, a questão profissional é outro gatilho. Um outro gatilho é o quê? Perdas financeiras. Perdas financeiras de qualquer quantidade gera o quê? Gera estresse. Gera estresse, sim. Porque a gente vive numa sociedade e a gente precisa de dinheiro todos os dias. Se você tem carro, você vai precisar de dinheiro para o combustível da moto ou do transporte. Se você mora numa casa, você vai precisar de dinheiro para pagar o cartão de energia. Se você pagar a água e as despesas de higiene e o alimentar. Então, qualquer quantia que afete você vai te gerar um estresse em maior ou menor grau. Você tendo muito dinheiro ou não, vai. A influência genética, como eu falei aqui, a influência genética, existe transplante de órgãos, mas transplante de DNA não tem. Se houver essa possibilidade, uma alma deixa de existir. Porque a alma, ela incorpora, ela vitaliza um corpo. E ela não vitaliza assim de imediato, não. Ela vai o quê? A alma é inteligente, a alma é consciência. Ela vai tomando corpo. Ela vai incorporando. E eu tô falando a nível científico, hein? A nível genético, não tô falando a nível espiritual, não. Porque aí pode entrar em discussão. Ah, porque eu não acredito nisso, não acredito naquilo. Não tô falando nada disso. Tô falando a nível genético. A nível genético e a nível emocional e a nível de espiritual, eu deixei quietinho, né? Um luto, seja por um divórcio, seja por uma morte de um ente querido, também pode ser o gatilho de uma doença psicossomática. Tá? Gente, nós estamos quase finalizando a nossa live. Lembre-se que eu estou com um curso de formação terapêutica em bioenergética e leitura corporal, na prática terapêutica, abertas inscrição, e que tem uma jornada aí que essa semana ainda está gratuita. Convido vocês para gozar dessa jornada, da delícia, para usufruir, degustar. É que não tem um termo, sabe? Né? É tão saboroso em português para falar isso. Porque a gente começou a usar o gozar a vida, o saborear para alimento. Mas existe também para conhecimento. E são, gente, aulas pequenas que te levam assim a pensar. Se você não sabe como ocorre, como as 5 faces do ego se manifesta, é ativada no seu corpo, participe dessa jornada aí. Inscreva, vai, né? Entra no link, né? Então, quais são os sintomas de doenças psicossomáticas? Alterações gástricas, enjoo, dores, queimação, gastrite nervosa. Está relacionada principalmente com qual traço? O masoquismo. Qualquer alteração no aparelho digestivo, principalmente, e disfunção sexual, está relacionada ao traço do masoquismo. Pois é, porque ele retém tudo, ele tem dificuldade de digerir. Insônia, geralmente com muita dificuldade para relaxar e dormir, é um sintoma. Todas as doenças que envolvem a mente, olho e pele está relacionado principalmente com o traço de caráter da esquizoidia, como eu falei anteriormente. Manchas roxas ou avermelhada espalhada pelo corpo. Pode estar relacionado com doenças circulatórias também e com doenças de pele, que aí tem 2 traços, a psicopatia e a esquizoidia aqui, nesses sintomas que eu tô falando aqui. Dores de cabeça constantes sem motivo aparente.
Pode estar relacionado ao traço da rigidez também e o da esquizoidia, uma vez que envolve a cabeça. A cabeça como um todo está sempre relacionado com o traço da esquizoidia, né? Lembre que eu dei uma explicação sobre traços de caracteres para você entender por que eu estou falando assim. Volte lá, né? Sensação de sufocamento ou falta de ar. Psicopatia e oralidade. Respiração curta, muito curta, oralidade. Né? E falta de oxigênio, como se estivesse afetando os pulmões, psicopatia. Desinteresse pelas atividades de rotina. Aí, a nível, afeta todos os traços. Isso aí. Dependendo do que a pessoa está vivenciando, esse desinteresse é comum a todos os traços de caráter. É como sintoma, tá, meu bem? Batimentos cardíacos acelerados, vai estar ali principalmente, né, relacionado à psicopatia. Queixas de dores generalizadas, seja a nível muscular, seja a nível ósseo, seja o que for, traço da rigidez. Fadiga sem causa aparente. Oralidade. Esquizoidia. Inquietude. Assista primeiro a jornada que vocês vão entender onde é que vocês vão no pontinho certo, na fase certa e trabalha com o seu cliente. Falta de concentração, esquizoidia. É comum a todos os traços, mas a esquizoidia já é dele esse processo, já é normal, já é natural de que tem esse traço. Por isso a importância dele desenvolver o intelectual, né? Irritabilidade, psicopatia e rigidez principalmente, porque são traços de caráter que gostam de delegar, de mandar, entre aspas. E se irrita por qualquer coisa. Sonolência, fuga, oralidade. Né? Fuga, vontade de morrer, de não viver. A sonolência é muito comum nas pessoas com traço oral. Desânimo e fraqueza está relacionado a todos os traços, sem falar da questão orgânica, gente. A gente precisa de complexo B. Complexo B é que prolonga a vida das células vermelhas e ajuda na formação, na produção delas. Só que depois, quando a gente começa, depois dos 30 anos, o que acontece depois dos 30 anos, quando ocorre o processo de envelhecimento? A nossa medula é trocada pelo quê? Por gordura. Aí a produção de células vermelhas, decai. Por isso a importância do complexo B. Para quê? Para prolongar a vida das células vermelhas. E com elas a gente tem o quê? Mais saúde, porque é nelas que tem a hemoglobina que vai carregar o quê? O oxigênio no sangue para todos o organismo. Né? Por isso tão importante. Eu adoro estudar, eu adoro compartilhar meus entendimentos. Tá? Então, o que acontece? As doenças, essa negatividade excessiva, ela vai afetar a função dos órgãos, né? Doença, por que a pessoa adoece? Porque a doença é o quê? É alteração no funcionamento, na função orgânica dos órgãos, não é isso? E isso é interpretado como dor. E está associado a vários, o quê? Pensamentos ou comportamentos, que é o que a gente trabalha na terapia, né? Transtorno de ansiedade e depressão crônica, preocupação incomum, né? Com doenças futuras, por exemplo, ou medo de alguma coisa, a ausência de respostas ao medicamento. Muitas vezes o médico faz ali, passa aquela medicação maravilhosa e a medicação não age. Porque a pessoa está precisando de quê? Está precisando de uma terapia para dar movimento às emoções.
Porque as emoções sem movimento, elas não é possível de quê? De extravasar, né? É isso. Tendência a interpretar sensações físicas consideradas normais como um provável sinal de doença, então grave ou incurável, aí já entra um processinho de obsessão, né? Tem pessoas que têm assim, ela tá sadia, mas ela se der um espirro a mais, ela já está doente, ela já se avalia como doente. Então, o que acontece? Hoje a gente vivencia a uma sociedade doente. A sociedade é sujeita a um sistema controlador autoritário, né? E nós estamos sob esse sistema, condicionados, seja a nível de consumo, de moda, do que for, de leis, de regras, estamos. E quando a gente lê aquele livro Função Orgástica do Urey, que foi o fundador da bioenergética, a gente entende por que a sociedade hoje existe tanto bloqueios, especialmente na questão do bloqueio sexual. A maioria das pessoas hoje sexualmente se encontram doentes, ou devido à impotência, ou só alcança o orgasmo com violência. Né? Você vê que a violência sexual aumentou tanto porque as pessoas deixaram Cleia, a vitamina B2, não? Verdade que ele tira o cálcio de um lugar e alimenta outros. Não é a vitamina K, não? Que faz esse processo, não é isso? Que poupa muitas vezes a nosso processo circulatório, né, Aline? Como melhor complexo, Cleinha, como melhor complexo, não, complexo B, é vitamina K, eu quis dizer exatamente, é a vitamina K. Então, a vitamina K, ela tem essa importância, além de ser, ela evita muito a questão de hemorragias, ela também é muito importante, a vitamina K, né? Então, olha que tanta gente, que bom, eu fico muito feliz com o melhor complexo, né? Então, o complexo B é fundamental na vida da gente. Então, todas as vitaminas são importantes e essenciais para a nossa sobrevivência, né? Então, estamos aí, gripes e resfriados. Às vezes, a pessoa só vive gripando. Aí eu tomei vacina, eu me alimentei e gripe. O que acontece, né? Por quê? O que é que você se sente injustiçado? Você sabia que a gripe excessiva, não estou falando esses vírus violentos, mas tem pessoas que têm uma imunidade boa e só vive gripado, né? Aparentemente tem uma imunidade talvez física por se alimentar, fisiológica, mas a nível emocional não. Aí qualquer coisa está resfriando, né? A herpes também, tem pessoas que qualquer contrariedade, ela já apresenta ali o cantinho da boca ferido, né? Porque convivemos uma simbiose com vírus de gripe. Simbiose sim, né? Enxaquecas, né? Alergias diversas está relacionado ao sentimento de rejeição, que vai estar associado ali o traço de esquizoidia, né? Diarreia, nós já sabemos, né? Com a questão a diarreia é interessante, está relacionado mais com a oralidade do que com o masoquismo. O masoquismo, ele retém até o prazer. É esta a questão do masoquismo. E estamos nos transformando em uma sociedade masoquista. É o que esse livro, A Função Orgástica, propõe. É bem interessante, a maioria das pessoas não gosta de ler esse livro, por quê?
Uri explora a ditadura de Hitler aqui na Europa, o que foi a ditadura, e ele prevê as consequências do que foi essa fase, do que foi esse processo ditatorial. E aí traz na função orgástica, na função da vida, na função da libido pela vida, do prazer pela vida. É um livro maravilhoso. Agora nem todo mundo gosta porque é muito político. E quem se diz que não gosta de política, não é? Então é isso, meus amores. As doenças psicossomáticas estão relacionadas, o que? São doenças da alma, porque estão relacionadas principalmente ao nosso corpo emocional. Então, o corpo emocional perde a fluidez, que é a nível energético, e no corpo, o corpo entra em colapso, porque falta fluidez. Se não tem fluidez, não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, perde a vitalidade. O que é que faz com a carne? A carne, o corpo, nosso corpo, quando morre, que perde oxigênio. O que é que acontece? Ele vai apodrecer, por isso, falta de oxigênio. Uma água. Qual o principal método que quando quer despoluir um lago? É o quê? Fazer aquelas mangueirinhas para quê? Para aquela água, jogar água para cima para oxigenar, para quê? Para aquela água deixar de ter aquele cheiro horroroso, né? De putrefação. Então é isso. Sei que muitas pessoas ainda, e principalmente na nossa sociedade, que uma sociedade, vou dizer uma coisa para vocês. Quanto maior o número de diferentes religiões numa nação, revela a vulnerabilidade de um povo. Porque a igreja é empresa que quer dinheiro para extorquir a população mais vulnerável. Então, infelizmente, com todo amor e respeito, não estou desfazendo de religião nenhuma, eu estou falando do que é. Até porque eu já falei que as religiões é uma escola. Tem escola boa e escola ruim, né? Na vida da gente, é assim? É uma escola. Mas, lembrando que essas doenças são enfermidades, ou seja, emocionais. E elas podem apresentar na pele, com manchas, com coceira, com irritação, com bolhas, com formigamento. Na região íntima, com a mesma forma, com redução do fluxo, a libido, o desejo pelo sexo, também alterações, também com alterações no ciclo menstrual. Na questão, afeta o aparelho digestivo, afeta a garganta, sempre inflamada, né? Afeta os pulmões, afeta articulações, músculo e ossos, né? Afeta todo o nosso corpo. E é preciso o quê? A gente buscar viver da melhor forma possível. Tomando mais água, ingerindo algo mais natural possível, evitando qualquer tipo de droga. Né? Por isso que estamos nessa violência. Por que é que tem drogas que viciam na mesma hora que consomem? Porque a pessoa já está com o organismo debilitado. Viciou, tomou e já viciou. Né? Carente. Então, nós acima de 30 anos precisamos sempre estar atento com o nosso complexo B, entre outras vitaminas, né? A vocês, meus amores e minhas amoras. Gratidão por estarem aqui com esse tema tão relevante no mundo da terapia, no mundo, no cotidiano, na vida diária. É claro que só vem para a terapia pessoas que estão somatizando, que estão conscientes, que estão buscando essa libertação. Né? É uma libertação. E para isso precisa entender para depois aceitar. Depois que se aceita, agradece. Depois que agradece,
o melhor das emoções primária, a alegria aparece, né? Então, só tenho que agradecer a vocês, convido a vocês segunda-feira, eu entro aqui toda segunda com os oráculos, no nosso momento zen. O que a espiritualidade quer deixar para a gente guiar durante a semana? Pois é, tem pessoas que criticam os oráculos, mas isso é falta de conhecimento. Se você estudar mesmo a história e os livros sagrados, todo rei, todo poder, seja líder, tinha o quê? Seus sacerdotes. E foi um dos primeiros guias de orientação, foi o quê? Os oráculos. Oráculos já é uma forma, é uma técnica, já não é mais conhecimento é só popular, intuitivo e mitológico, não. Já são um apanhado desses conhecimentos e registro de forma registrada, utilizada como técnica. Gente, o conhecimento nos liberta. Conheceis e vos libertareis, não são frases minhas. Conheça-te a ti mesmo. A função do terapeuta é conduzir o cliente a se autoconhecer e ele tomar posse. O terapeuta ele é coadjuvante para que seu cliente se torne o quê? Protagonista da própria história. É isso. Gratidão. Até a próxima semana na nossa live e até segunda-feira no nosso Momento Zen. Lembrando da jornada pedagógica. E se você quer trazer mais qualidade para seus atendimentos terapêuticos ou quer se tornar uma terapeuta com altíssima qualidade, se inscreva no curso de formação em bioenergética e leitura corporal na prática terapêutica. Inscrições abertas.